Na cena do evangelho de hoje, encontramos 7 discípulos, número que indica toda a comunidade dos seguidores e das seguidoras de Jesus. E diante de todos eles, Pedro disse: "Eu vou pescar." Ou seja, ele quer fazer o que fazia antes: pescar. Pedro não está a fim de começar uma vida nova. Pedro deseja voltar ao passado. Os 11 discípulos já viram Jesus ressuscitado. Tomé já amadureceu na fé e confessou: "Meu Senhor e meu Deus." Mas Pedro quer voltar à vida de antes. "Eu vou pescar." E os outros também disseram: "Nós vamos contigo." Eles seguem Pedro. Se o líder disse que vai pescar, vai voltar à vida de antes, eles seguem o líder. Neste último capítulo do 4º evangelho, que segundo a tradição é o evangelho de João, neste suplemento do 4º evangelho percebe-se que o tema central não é Jesus. Ele já se revelou. É o Verbo feito carne, é o bom pastor, é o caminho, a verdade, a vida, é a luz. Ele realizou os sinais, entregou a vida na cruz, ressuscitou, veio encontrar os seus discípulos, ofereceu o dom da paz, a paz esteja convosco, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Este último capítulo, este suplemento, busca explicar quem são os discípulos, quem é a igreja, como esses discípulos devem agir, o que eles devem fazer. Eles receberam no cenáculo o sopro do Espírito Santo, mas não partiram para a missão. Preferem voltar a pescar. Querem a vida de antes. São, por assim dizer, 2 abandonos. Abandonaram Jesus no momento da prisão, na hora H, e agora abandonam o Cristo ressuscitado. Jesus havia confirmado eles, que já haviam abandonado uma primeira vez. Basta lembrar que Pedro negou 3 vezes o Mestre. E Jesus vem encontrá-los. Jesus vem confirmá-los, para que eles possam dar continuidade, seguir a missão. Mas eles preferem voltar à vida de pescadores. Eles voltaram a pescar. Subiram nas barcas, jogaram as redes, mas não pescaram nada. Tiveram resultado nenhum resultado. Redes vazias. Recorda-se a palavra de Jesus: "Sem mim nada podeis fazer." Com muita atenção, atentos aos detalhes, vamos pegar a Bíblia e ler o Evangelho do dia. O capítulo 21, o último capítulo do 4º evangelho, tão rico em detalhes. Ler e rezar a palavra. Leitura orante da palavra de Deus. E antes peço para você se inscrever no meu canal no YouTube. E assista o vídeo até o fim. É uma meditação com tantos pormenores, muitos detalhes. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite.
Já tinha amanhecido. E Jesus estava de pé, na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderá as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Os discípulos estavam abandonando a própria vocação. A igreja, a comunidade não produzia frutos, as redes estavam vazias. Muito trabalho e nenhum resultado.
Mas no Evangelho de João, no quarto Evangelho, temos um discípulo modelo que não fugiu e ficou com a mãe do Senhor ao pé da cruz, junto com Maria Madalena e uma outra Maria. E justo ele, o discípulo amado, aquele que não fugiu, aquele que foi fiel até a cruz, que acolheu a mãe do Senhor, a mãe de Jesus, junto de si, que é amado e ama Jesus. Foi ele. Ele foi o primeiro a reconhecer Jesus ali na praia. É dizer a todos, dizer inclusive a Pedro, que representa a igreja: é o Senhor. Esta frase é uma linda confissão de fé. É o Senhor. Os demais discípulos não reconheceram Jesus ressuscitado junto deles. E Jesus perguntou para eles: há alguma coisa para comer? Não, não temos nada, responderam. Então Jesus pediu para eles jogarem as redes. No momento que obedeceram à palavra, vieram os frutos. As redes se encheram de peixes. Obedeceram à palavra, mesmo ainda sem saber que era Jesus. O evangelista destaca a obediência à palavra e sua relação com a pesca abundante, uma palavra eficaz. Jogaram as redes, obedeceram à palavra. Quando o discípulo amado reconheceu e disse para todos: é o Senhor, Pedro, que estava nu, se vestiu e se jogou na água. Uma cena que nos recorda o batismo. E quando os demais discípulos chegaram na praia, Jesus já se encontrava próximo a uma fogueira, com brasas e peixe assado. Jesus não precisava dos discípulos, já tinha o peixe assado nas brasas, mas disse: tragam os peixes que vocês pescaram. Um momento de alegria, de fraternidade. E estas brasas, este fogo, esta fogueira, nos recorda o momento em que Pedro negou Jesus. Pedro negava Jesus e foi lá ficar com os soldados junto a uma fogueira, se aquecendo ali, perto da casa do sumo sacerdote, junto à casa de Caifás. E eles não conversavam, havia silêncio, ninguém falava nada, comiam juntos com o ressuscitado. A cena é uma celebração, uma linda liturgia, e nos recorda a multiplicação dos pães e dos peixes, a Eucaristia. Depois desta celebração, Jesus perguntou 3 vezes a Simão se o amava. As 3 negações do apóstolo: não vi, não sei, não conheço, e as 3 perguntas sobre o amor. E Jesus chama ele de Simão e não de Pedro. Você quer ficar Simão ou quer tornar-se Pedro? Se Jesus pediu para Tomé colocar as mãos nas suas feridas, agora é Jesus que mete a mão nas feridas de Pedro. Na primeira pergunta de Jesus a Simão, a Pedro, chama a sua atenção para um detalhe, uma expressão: tu me amas mais do que estes? É Jesus indagando se Pedro quer realmente retornar à vida de antes ou se ele está disposto a amá-lo até as últimas consequências. Pedro havia dito que daria a vida por Jesus antes do cantar do galo. Jesus depois disse a Pedro que ele dará a vida, obedecerá como Jesus, que obedeceu, deu a vida, em obediência ao projeto do Pai.
outro te cingirá e te levará para onde não quereis ir. Jesus assinala o martírio, o testemunho de Pedro, sua obediência, sua fidelidade. E vem a palavra final que dá sentido à vida de Simão Pedro. Segue-me. A única coisa que Pedro deve se preocupar é seguir o Senhor. Segue-me. A igreja, a comunidade de fé, os discípulos devem superar a ideia de voltar à vida de antes, de voltar às barcas e às redes, mas agora seguir Jesus. Lançar as redes, mas as redes da missão evangelizadora. Somos todos chamados a reler a vida, a seguir o Mestre, a continuar a missão. E a rede não rasgou, apesar da grande quantidade de peixes. A comunhão da comunidade. Uma comunidade que não se rasga. A comunhão na missão que alcança todas as nações simbolizadas nos 153 grandes peixes. Este número, 153, indica todas as nações, todos os povos da terra. É a nova barca, é a nova rede, é a missão da igreja. Muita paz no coração. E agora uma bênção para você, para a sua família, e se inscreva em nosso canal no YouTube. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua